Senhor, te louvamos, te agradecemos por tua infinda misericórdia que nos alcançou. Amém. Amém. Obrigado por o Evangelho, porque o Evangelho das insondáveis riquezas, cada dia vem invadir o nosso coração, nos ganhando, nossa mente, Amém. nossas Amém. emoções. Ele intervém em toda a nossa ação de vida. O Evangelho é o nosso viver. Obrigado, Amém. Senhor, por tão grande salvação que o Senhor fez em Cristo Jesus. Nós Amém. queremos apegar com mais firmezas as verdades ouvidas e delas jamais nos desviarmos. Guarda nosso coração, guarda nossa mente e nos conduz a toda a verdade. Pai, nós te pedimos em Amém. nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, vamos Amém. continuar então considerando, né, atentamente as Escrituras, pedindo, tá com o coração aberto para o Senhor falar o nosso coração, porque a palavra de Deus ela é muito rica e é um mistério, e um mistério profundo, né, que está oculto, e nós diligentemente, firmados na graça, na sabedoria que está em Cristo, possamos estar tendo a revelação, né, daquilo que o Senhor tem. Então, nós temos que entrar nesse processo, né, de dependência do Senhor, sem o qual nós não conseguimos captar aquilo que está nas entrelinhas das Escrituras, né? Então, eu estava considerando alguns pontos e, e o Senhor vai trazendo luz para nós em relação a essa questão da sabedoria, da fé, da graça e todo esse conjunto de informações que vai nos levando em direção, né, do propósito de Deus, cada vez tendo mais percepção, mais sensibilidade para entender toda a obra de Deus, todo o seu plano eterno, e ela começa a ficar lógica para nós, né? No sentido lá de 1 Romanos, Romanos capítulo 12, verso 1, né? É uma fé racional, que nós conseguimos compreender, como nós, né, estávamos conversando aqui agora há pouco, né? A, a sabedoria do homem, né, ela é vã, inútil para nos trazer o conhecimento de Deus, né? Então, precisamos de Deus mesmo, Cristo, que é a própria sabedoria, né? Nele, né? Em Cristo, estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, né? Mas só que está oculto. Então, veja bem, irmãos, por exemplo, Romanos capítulo 1, verso 16. Os irmãos não precisam nem abrir, só para a gente ir considerando aquilo que já temos batido bastante, né? Romanos 1,16. Eu não me envergonho do Evangelho, o qual é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que está crendo. Então, nós temos que ter essa percepção. O que é que salva? É o Evangelho. De que forma que o Evangelho nos salva? É pelo estar crendo. Nós sabemos, claramente, nós que estamos com uma certa maturidade em relação ao propósito de Deus, a gente sabe o processo, né? Já temos estudado isso muito lá em Hebreus, capítulo 10, verso 35 a seguir, e tantos outros, né, que o processo é esse. Ele é autor da salvação para aqueles que estão obedecendo, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo, e tem toda essa situação. Então, eu tenho o evangelho e tenho o crer. Eu tenho a graça que salva, mas é mediante a fé que é o processo. Então, sem a graça, a fé não traz absolutamente nenhum resultado. A graça sem a fé também não traz resultado nenhum. Os dois se complementam. E é isso que nós vemos na obra de Cristo. Então, veja bem, partindo aí o Romanos, capítulo 1, verso 16. O Evangelho traz salvação. Agora, o que é o Evangelho? Vamos partir para essas coisas mais simples. O que é o Evangelho? Uma É a pessoa. palavra de Deus, que Amém. para nós, como temos estudado, é a própria pessoa de Deus, porque o Evangelho é o Verbo encarnado, tá certo? Mas como é que acontece a salvação? Eu tenho o Evangelho, mas o Evangelho, me considerando agora, a fins ilustrativos, como sou incrédulo. O Evangelho está fora de mim, não está? Eu sou incrédulo, Sim. portanto, eu não tenho o Evangelho, né? Aí o que ocorre? Vai haver um processo, né? Ou seja, alguém tem que, para alguém ser salvo, ou seja,
iniciar no processo da salvação, né? Porque isso para nós está claro, eu posso falar isso, a gente não pode falar para qualquer pessoa, porque vai entender muitas vezes incorretamente Errado. como o processo da salvação. Creu, está salvo, tem aquela questão toda, mas nós sabemos perfeitamente o que significa isso, nós estamos claros. Então, para eu iniciar no processo da salvação, que é pela graça sois salvos mediante a fé, né, e o justo viverá pela fé, de fé em fé, isso é todo esse processo, eu tenho que trazer o evangelho que está sendo anunciado. Quando um evangelho é anunciado, veja bem, de certa forma, irmãos, praticamente quase que a totalidade da humanidade já recebeu o evangelho, não é verdade? Peguemos o Sim. Brasil. Será que existe alguma pessoa no Brasil que não tenha ouvido o Evangelho? Hum. É difícil, É, né? Pelo é menos quase que a improvável. totalidade é pouco provável, mas pode ser que haja alguns. Mas a grande, maciça maioria ouviu o Evangelho. Mas como o Evangelho traz salvação, por que que eles não são salvos? Deveriam ser salvos, porque não é o Evangelho que traz a salvação, né? E a fé não vem pelo ouvir o Evangelho, presta, né? Se pressupõe que ao ouvir o evangelho que traz salvação, a pessoa é salva. É assim que ocorre? Não. Não é. Por que que não é? Aonde que está aí o processo delineador, né? A linha que faz a diferença? Porque o evangelho que ele está ouvindo está fora dele, não está dentro. Sim. Então precisa de um processo. Isso que a gente precisa entender o que é que Cristo faz. Então vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4, que aqui é um resumo do resumo, né? Mas é o resumo básico para a gente entender o que é o Evangelho de Deus. Aqui, em 2 versículos, Paulo trata disso com bastante clareza. Então, ele vai dizer assim, no verso 2, melhor, 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Vocês estão vendo o que é que foi estabelecido aqui? O Evangelho, na sua primeira parte, é anunciado de que forma? Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, o que vem aqui em confronto é assim: tem o pecado do homem e você tem a pessoa de Cristo que morreu. O que diz lá em Romanos capítulo 1? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que está crendo. Primeiro do judeu, depois do gentio, né? Ou do grego, do gentio, né? Primeiro do judeu, depois também do gentio. Porque a justiça de Deus se manifesta no Evangelho, né? Porque o justo viverá por fé, né? De fé em fé. Então, a justiça se manifesta. O que é a justiça? Quando eu estou recebendo o Evangelho, eu estou recebendo duas coisas básicas. Éber, você é um pecador. E eu tenho uma solução, que Cristo morreu pelo seu pecado. Então, quando eu recebo isso, eu tenho uma referência. Eu tenho a percepção, porque o Espírito Santo está na palavra, e o Espírito Santo, conforme João capítulo 16, está convencendo o pecador do pecado. Ele está trazendo a mim uma referência que antes eu não tinha percepção clara de que, de fato, eu sou pecador. Estou falando da minha experiência de salvação. Eu acho que todos nós passamos por isso. Eu não conheço ninguém que tenha genuinamente sido salvo ou aceitado Jesus Cristo sem reconhecer, primeiramente, que é pecador, né? Tem que passar por esse processo. E é a palavra que faz isso aí. Então, ele tem essa percepção. Ou o evangelho, ou melhor, o Espírito Santo, mediante o evangelho que traz luz, como nós vamos ver hoje, ele tem a percepção de que ele é pecador, mas isso não muda. Ou seja, o fato de alguém se julgar pecador não significa que ele está sendo salvo. Porque há muitas pessoas que têm essa sensibilidade. Se você perguntar, você se considera uma pessoa justa? Pode ser que tenha algum maluco aí vai falar que sim. Mas a grande maioria tem a sensação de que realmente ele é pecador, de que ele está em débito com Deus, alguma coisa assim. Por quê? Aí que nós vamos ver como é que o evangelho se processa. Na parte final do versículo, no que está no versículo 4 de 1 Coríntios 15, ele fala assim: e que foi sepultado
e ressuscitou ao terceiro dia. E ambos os casos sempre segundo as Escrituras. O que nós temos, então? Nós temos aqui um processo interessante que está dentro daquilo que nós vimos. O que nós vimos? Em vindo a fé, né? E ele é autor e consumador da fé. Vem a fé, e ele vem a fé nele, porque ele é o autor originador da fé. E sem fé ninguém pode ser salvo. Mas ele é o consumador da fé. Para que a fé tenha efetividade, ela precisa ser consumada. Se não tem a consumação, a fé ela pode ser simplesmente incipiente, inicial. Ela não vai produzir, porque há um processo, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá pela fé, né? Havendo feito a vontade de Deus, né, alcançareis a promessa. É sempre assim esse processo, né, que nós não precisamos repetir, que já praticamente aprofundamos isso o suficiente. Vamos para Atos, capítulo 2, verso 38. É interessante aqui. O que nós temos lá? Aquela festa do Pentecostes, que tem uma multidão que está ali instalada, ali, né, envolvida com aquela circunstância da festa e daquilo que Deus está operando lá, né, fazendo com que há uma atração das pessoas, né, um chamamento para as pessoas diante daquilo que está. E como que Deus usa aquilo? Ele usa algo sobrenatural, uma descida do Espírito Santo, onde há aquela coisa extraordinária de galileus, pessoas humildes, falando em línguas dos povos originários de vários países que estão ali para participar da festa. E aí, o que ocorre? Deus, evidentemente, pelo Espírito Santo, levanta Pedro para trazer o quê? O Evangelho, a palavra de Deus, que é o Evangelho. E ele apresenta o Evangelho aqui, né, que está aqui no capítulo 2, que vai concluir lá no verso 36, né, que ele termina assim: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, porque ele está falando ali para judeus, residentes em Israel e judeus que vêm de outros países nos quais eles moravam. Que é este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele conclui assim, né? Não vamos pegar toda a pregação de Pedro aqui, que começa lá no versículo 14, vai até o versículo 36. Agora, veja bem o que ocorre, irmãos. Os espectadores ali, né, os ouvintes, eles estão ali, naquela dimensão, naquela atmosfera, ouvem essa palavra e ocorre o seguinte: ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração. O que é compungir-lhes o coração? O coração foi sensibilizado por aquilo que estava sendo falado. Quem que fez isso? Foi Pedro? Não. Foi o Espírito que está operando, cooperando com a palavra, porque o Espírito é a própria palavra, né? O Senhor é o Espírito, lembra? Onde está o Espírito, aí a A liberdade. liberdade. Então, aquele que se une ao Espírito é um só Espírito com ele. Todos os textos que nós já usamos. Olá, Genaro, graça e paz. Graça e paz, irmão. Então, o que ocorre aqui? Há um sentimento de percepção espiritual detectável por aquelas pessoas que provavelmente, assim como ocorreu comigo, estranho para mim. Eu, por exemplo, quando eu aceitei o Senhor e aceitei um chamamento lá na Presbiteriana Independente, né, há 50 anos atrás, quando eu me vi lá na frente, eu não estava acreditando o que eu estava fazendo lá na frente. Foi algo sobrenatural. Só para quem me conhecia que pode avaliar a dimensão do que aconteceu lá. Nem eu, nem minha mãe, nem minha avó, ninguém na cidade que eu morava podia entender aquele negócio. Mas aconteceu. Por quê? É uma atração sobrenatural, mas perceptível para aquele que está tomando um posicionamento. Isso aqui não é algo fingido. Não, aquilo foi genuíno, porque eles foram tocados pelo Espírito Santo. Agora, o ponto é o seguinte: mediante o quê? A apresentação do Evangelho. O que é o Evangelho? A pessoa de Cristo.
Então, eles estão ouvindo isso, e isso trouxe esse sentimento. Mas veja bem o processo. Aí, eles reagem, ouvindo essas coisas, compungiu-lhes o coração. Eles não só ficaram compungidos, vai, nossa, como essa palavra foi forte para mim, e vai embora para casa, como geralmente as pessoas fazem, né? Você participa de seminários, participa de retiro, tal, aquilo emociona, mas a vida dela continua a mesma coisa. Mas eles têm uma reação aqui, e perguntaram aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Está vendo? Ó? Há uma reação diante daquilo que está ocorrendo. Eles estão recebendo algo ali extraordinário. Aí a resposta de Pedro é impressionante. O que ele fala? Arrependei-vos. Então veja bem, há a palavra, e a palavra vai produzir o quê? O discernimento, né? O convencimento, né? Pelo Espírito Santo. E aí há o quê? Há necessidade de dar um passo à frente. Não basta assim, estou perdido. O que acontece? Não, arrependei-vos. Ou seja, você tem que tomar uma posição consciente de que você realmente está vivendo de maneira desagradável a Deus. Arrependei-vos. Agora, o arrependimento por si só significa alguma coisa? Não. Muitas pessoas arrependem, como eu me arrependi muitas vezes, por causa da circunstância, pela humilhação que eu passava em determinadas situações, pelo fato de eu ter a referência das Escrituras, por ter nascido no lar evangélico, e sempre resistindo, resistindo, resistindo o tempo todo, né? O arrependimento não significa nada, assim como não significa nada ouvir a palavra de Deus, que pode produzir absolutamente nada. Inclusive, a luz vem e eu posso rejeitar a luz porque eu amo mais as trevas do que a luz. Então, o arrependimento também não significa nada. Mas continua o texto. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Aí acrescenta algo muito mais palpável para nós dentro daquilo que nós estamos estudando. Vamos fazer um parênteses aqui, vão lá para Gálatas. O que está ocorrendo lá em Gálatas, que nós vimos? Gálatas capítulo 3, verso 23. Mas antes que viesse a fé, ó, veio a fé, como eu disse para os irmãos no último estudo. Poderia ter dito assim, antes que viesse o Filho de Deus, né? Não, antes que viesse a fé. Estavam sob a tutela da lei e nela encerrado para essa fé que de futuro haveria de vir, de se revelar. Ó, que haveria de se revelar, questão de revelação. Nós vamos, até em outros momentos, falar sobre a questão de revelação e manifestação. Olha, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Isso aí nós já trabalhamos, mas eu estou destacando um outro ponto. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. O que é o aio? O aio é uma ação, ou seja, algo que me leva a ter uma reação no sentido de querer agradar a Deus. Mas pode ver que isso depende exclusivamente de mim. Por isso que, assim, a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Moisés. Por Cristo. Vieram por Cristo. Então, a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, vindo a fé, muda, por isso que está aqui em contraposição da questão da lei, né? Ou seja, agora o que ocorre, irmãos? Perceba o que está acontecendo, ó. Mas vindo a fé, não permanecemos mais subordinados ao aio, ou seja, o aio não é mais necessário. Ou seja, a necessidade de eu reagir por mim mesmo no sentido de produzir uma mudança na minha vida a partir de alguma coisa que ocorreu no meu coração. Amém, isso aí. Pelo ouvir da palavra, por exemplo. Quantas vezes eu, por causa da palavra que eu conhecia e por causa das circunstâncias, eu falei, não, não posso mais viver dessa forma. Mas não produzia efeito nenhum. Por quê? Porque eu só ficava na primeira parte que nós estamos abordando. Ouvia a palavra, me arrependia, mas ficava nessa etapa, não avançava para a próxima. Aí o que ele está falando? Ó? Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Está vendo? Ó? Pois todos somos filhos de Deus. Antes, o que eu tinha? O aio para me conduzir. Mas o aio o que é? Externo ou interno? É externo. O que é ser filho de Deus?
é ter o verbo, a palavra, a graça dentro de mim. Eu tenho agora a verdade, mas tenho uma graça que vai produzir o efeito. E aí, olha o versículo seguinte que vai falar. Porque, pode ver que tem a vírgula aqui e continua explicando. Por quê? Todos quantos fossem batizados em Cristo, olha o batismo aí, de Cristo vos revestisse. O que tem que ser feito agora? Eu tenho que me revestir de Cristo. Não posso parar na primeira etapa. Qual que é a primeira etapa que ocorre na nossa vida? É o fazer. Especialmente aqueles que, de alguma forma, conhecem o Evangelho, como eu, que nasci no lar evangélico. Sempre resumia voltar-se para Deus no sentido de eu fazer alguma coisa dentro daquele parâmetro que eu conhecia. Mas nunca no sentido de fazer com que Cristo entrasse dentro de mim, como está aqui em Gálatas. Mas quando eu sou batizado em Cristo, de Cristo eu me revisto. Olha o que é, voltando para Atos capítulo 2 agora. Vamos para lá. O que diz lá? Arrependei-vos, ouvem a palavra compunge pelo Espírito Santo. Ao arrependimento, tem que arrepender. Mudança de mente, mudança de sentido. E o que mais? Seja batizado em nome de Jesus Cristo. E nós sabemos perfeitamente, irmãos, quando se fala em batismo, não tem nada que ver com entrar dentro d'água. O batismo tem que ter a realidade do que significa. Porque senão ele não vai surtir o efeito espiritual que nós necessitamos, né? Nós estamos partindo do ponto de vista do fundamento perfeito, né? Por isso que é a importância de trabalhar a questão do batismo, talvez em determinado momento futuro. Seja batizado e aí ocorre a seguinte situação: e recebereis o dom do Espírito Santo, que é o habitar do Espírito. Aí o Espírito, unido a mim, ao meu Espírito, vai produzir o caminhar que antes eu não tinha. O que eu tinha antes? A palavra, o arrependimento, mas não tinha Cristo revestindo o meu ser, né? E unindo a Ele como se eu estivesse vestido na veste de Cristo e Ele operando em mim por meio da fé. Então, esse processo, irmãos, que é a questão que nós estamos vendo. A fé é uma pessoa, porque se eu não tenho a pessoa, a fé não serve para absolutamente nada. Porque eu nunca na minha vida, desde que eu nasci até eu me converti, nunca falei que Cristo não existia, ou que não era o Salvador e que não era Deus. Sempre criei nisso. Eu nasci no lar evangélico contaminado, num bom sentido, por aquela esfera espiritual. Mas isso é insuficiente. A palavra e o arrependimento por si só não conduz, enquanto Cristo não vem para dentro. Agora, aí que está o processo que eu quero trabalhar com os irmãos, né? Pouco a pouco mais nessa questão aí. Então, vamos pegar alguns textos até que já foram citados. Um foi citado pelo... Wanda, pega um copo d'água para mim, por favor. Foi citado por Cláudio, né, que até destaquei ele na comunhão, primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Vamos pegar a partir do versículo 19, para a gente sintetizar aqui na parte que nos interessa. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 19. Diz assim, mas, eu leio o 18, né? Não custa um versículo a mais. Diz assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como o prato ou ouro, que fosses 2,19? Primeira Epístola de Pedro, perdão, eu acho que eu falei 2, né? Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18. É que eu estou com 2 estampado aqui na página, né? Eu falei 2, acho. É o 1, 18, e agora, o 18 primeiro, começando pelo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como o prato ou ouro, que fosses resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Claro, irmãos, questão de resgatado é algo extraordinário, né? Nós até falamos, não sei quando, né, sobre lá Atos 26, 18, que Paulo foi chamado para quê? Para convertê-los das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus. E isso é a genuína conversão, né? Então, nós precisamos entender perfeitamente o que é, né? Nós somos resgatados do mundo, do pecado, de nós mesmos e assim sucessivamente. Mas fomos resgatados de que forma? Não é por qualquer outro
tipo de coisa que seja de valor para nós, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito quando? Antes Antes da da fundação. fundação do mundo, irmãos, né? Cristo, né? Assim, é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, né? Apocalipse 13:8. Ó, antes da fundação do mundo. Porém, manifesto. Ó, a questão da revelação, né? Que eu tenho trabalhado aí com os irmãos, né? Muitas vezes falando questão da manifestação, como Deus se manifesta gradativamente e progressivamente, cumprindo o seu plano eterno no seu Filho, porque isso desde sempre foi assim. E essa manifestação que eu tenho que ter a percepção para poder compreender o plano de Deus. Se eu não compreendo como Deus está se manifestando, né? Ó, o Vitor citou no último estudo que ele falou. João capítulo 1, verso 18, né? Ninguém jamais viu a Deus. Ou seja, não tinha contato com Deus, um contato concreto, cheio de realidade. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito o manifestou. Não tinha essa manifestação palpável, concreta, cheia de realidade, cheia de verdade, mas foi no Deus unigênito, foi manifestado. E assim nós vemos progressivamente que isso vai acontecendo, né? Então, aqui, olha, e nós fomos resgatados dessa forma, né? No verso 21 agora, olha, e manifestado, ó, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele, de Cristo, tendes fé em Deus. Eu não tenho fé em Deus fora de Cristo, porque a fé está em Cristo. E é interessante, irmãos, quando eu prego o evangelho para o ímpio, como que ele é salvo? É mediante a fé. Mas ele tem a fé nele? Não tem, ele é incrédulo. E quando eu prego o evangelho, produz fé nele? Não produz fé, porque é a fé, pela fé, né, nós somos salvos, né, num progresso. Ou seja, ali o que está ocorrendo é simplesmente um despertar da consciência de quem ele é. Agora, o que tem que ocorrer é de trazer esse Cristo, essa palavra, que é a mesma coisa, para dentro dele. Se ele não faz isso, não tem o processo, não tem o start, como a gente fala, né? Tem que Agora, abrir os quando ele olhos primeiro. crê, Ah, né, Tem que abrir os olhos primeiro. é. tem que abrir os olhos. Ou seja, ele tem que reagir, porque nós sabemos perfeitamente que também não adianta assim, eu creio. Eu conheço milhares de pessoas que falou, eu creio em Jesus Cristo. E até reagiu como se isso fosse verdade. Mas não. Ou seja, é um processo que começa ali, porque Cristo não só quer entrar para dentro de mim, mas quer dominar o meu ser como Senhor. Por isso que aquele que confessar a Jesus Cristo como o Senhor é que será salvo, né? Então, isso é maravilhoso, porque nós precisamos olha, por isso que eu falei no começo, é profundo demais, mas é uma maravilha porque ele está cheio de riqueza que a gente precisa ir desvendando isso aí. É só pelo Espírito que nós temos os olhos abertos. Então, por meio da fé que nós temos, por meio de Jesus. Ou seja, quando uma pessoa fala, é compungida, e que fala assim, eu creio, Cristo vai começar a operar nele tudo o que ele é e começa a se desenvolver todo esse processo que vai durar a vida inteirinha, como nós sabemos perfeitamente pelo contexto da Bíblia toda, né? Lembra lá de Ezequiel, acho que foi com vocês que nós estudamos, Ezequiel capítulo 18, né? Se você tem um ímpio vivendo impiamente, mas se converter, o passado dele é esquecido. Mas se você tem um justo vivendo a vida toda como um justo, mas ele pecar contra Deus, o passado de justiça dele não serve para nada. Esse é o processo, né? Demas, que é cooperador do apóstolo Paulo, tendo amado o presente século, o abandonou, e assim sucessivamente. Então, é um processo que nós precisamos entender, porque sem santificação ninguém verá o Senhor.
né? Então, nós temos que estar nesse processo. E todo ele está envolvido com a pessoa de Cristo. Porque é Cristo que está operando em nós, tanto o querer quanto Eu o vou realizar. realizar. E aí vai nesse processo contínuo. Agora vamos passar para a primeira epístola de Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, que foi um texto citado, se não me engano, pelo Amaury, e que é muito importante pelo que ele diz, já usamos muitas vezes, mas ele traduz perfeitamente esse processo. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, que eu vou ler aqui vagarosamente. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Olha só, vê se tem processo ou não. É que, tendo vós recebido, claro que ele pôs recebido aqui, mas esse vem posterior, o que vem a seguir. Né? Ouvido, eles ouviram, né? Vós recebido a palavra que de nós ouviste. Ou seja, por que eles receberam? Porque primeiro ouviram. Não adianta ouvir e não receber. Né? E aí nós temos a relação disso aqui com 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, né? Tem que ouvir, receber, perseverar e permanecer na palavra tal como foi pregada, a menos que tenhais crido em vão, que significa que não adiantou nada todo o processo, Verdade. certo? E assim, então, tendo recebido o que de nós ouvis, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade a palavra de Deus, a qual, que é a palavra de Deus, que é o Verbo encarnado, que é Cristo, que veio para dentro de nós pelo meio do crer, a qual essa palavra, a pessoa de Cristo, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que estão crendo. Participe presente. Está crendo? Aquela palavra que está dentro está operando. Não está crendo? Essa palavra que pode estar permanecendo em nós, mas ela não está operando. Ela não está operando, porque há uma resistência da minha parte, porque o justo tem que viver pela fé, não é só pela graça. Então, Cristo Não é tem que algo que estar. recebi no passado e fico com uma experiência do passado, é presente contínuo. É, é presente contínuo, né? Ou como está aqui no participo presente, que é um ato contínuo mediante a fé. Então, vamos lá, irmãos. Então, o que que nós temos? Tudo isso que nós vimos. Em vindo a fé, ele é autor da salvação e o consumador. Autor da fé e o consumador da fé. E é autor da salvação, inclusive, né? Podemos juntar tudo isso. Aos que estão obedecendo. O que que está obedecendo? Está fazendo com que essa palavra seja, de fato, realidade em nós. Tudo isso está tudo junto, né? Não tem como separar uma coisa da outra. Aí, a questão é onde nós paramos, né? Tudo isso é uma introdução que eu estou fazendo, né, daquilo que nós vimos, só que agora fazendo uma abordagem um pouquinho diferente. Aquele que se une ao Espírito é um Espírito com ele. Como que eu me uno com o Espírito? Não tem outra forma senão a minha decisão deliberada, voluntária, inteligível para mim, cheio de convicção de que eu preciso de tudo isso que eu estou recebendo. Eu me uno pela fé a Ele. Porque se eu não me uno a Ele, eu vou ter uma percepção de Cristo absolutamente desnorteada, sem significado. Todo mundo crê em Cristo de alguma forma, né? Ou seja, as religiões, até mesmo à sua maneira, os testemunhos de Jeová creem, os mormons creem, e assim sucessivamente. Mas tem que ser dentro da realidade das Escrituras para que ela possa produzir o fruto que Deus deseja. Então, eu tenho que me unir. Ao me unir permanentemente naquilo que Cristo representa, Cristo vai estar sempre operando. Aí, o que que vem? Isso passa a se tornar para mim realidade cada vez mais profunda. Então, vamos nos deter um pouquinho nesse ponto para a gente, pelo menos, esgotar no sentido de abordar esse ponto, né, de uma maneira um pouco mais detalhada. Texto preferido meu, né? Assim diz o Vitor. Eu prefiro todas as escrituras, mas tudo bem, vou aceitar isso aí, porque eu amo esse versículo. Salmo 25, 14.
A gente Salmo percebeu que 20, era teu mesmo. é, porque ele é muito significativo, esse versículo. Ele fala assim, a intimidade do Senhor. Não preciso explicar para os irmãos o que é intimidade. A intimidade só tem intimidade aquele que realmente tem um convívio profundo, intenso, contínuo, permanente com alguém. Não tem intimidade fora disso, né? Intimidade de passagem, né? Não, eu não perco um culto. Eu vou em todos os cultos, né? Todas as reuniões de segunda, quinta e domingo eu tenho participado. Não é isso que Deus requer de nós. Eu, por exemplo, esses dias foi terrível para mim, né? O, é impressionante como Deus, o diabo usa as coisas para nos incomodar. Eu comprei até o Vitor tem parte de culpa nisso aí, viu, Vitor? Brincadeira, irmão. Eu e o Vitor fomos lá para o Paraguai e eu comprei o celular. E aí esse som aqui. Irmãos, ó, na quinta-feira, cheguei em casa às 11 horas da noite, depois da comunhão com os irmãos. Mas sexta-feira, sábado, domingo e hoje, até agora há pouco, eu fiquei envolvido com essa questão do celular, porque eu não conseguia formatar e configurar os celulares, e fiquei nisso aí. Daí tinha que ir no banco, porque os aplicativos do banco já não funcionavam mais, eu tinha que ir no banco para poder eles autorizarem lá, né, é, dar autorização lá para funcionar o aplicativo dentro do banco. Chegava num banco lá, num banco fiquei 40 minutos esperando, no outro banco mais de 20 minutos, no outro banco não sei o quê. Passou o dia inteiro eu mexendo com isso e não dava conta. Irmãos, isso vai esgotando, vai sugando a gente. E aí, a Wanda até falou, não, você está muito, você falou nervoso, né? Você está muito nervoso. Eu falei, não estou nervoso, eu estou agitado com toda essa situação. E nesses dias todos, irmãos, eu não consegui, fora a comunhão que eu tive com os irmãos lá na aldeia, com vocês, eu não peguei na palavra. De tal forma que eu fui absorvido. É um negócio impressionante. Agora, irmãos, Irmão, o Senhor levanta a circunstância mesmo, né? pois é, a tal forma, Faganelli, que eu sentei agora, depois que eu passado tudo isso aí, e ainda não estou dizendo que resolvi totalmente esse negócio, porque está havendo uma mistura entre porque o celular que era meu está com a Wanda, né? E eu comprei um novo. Só que quando eu entro num celular, mexe com o outro está junto com o meu, ó, virou uma confusão. Então, irmãos, É você que vê como você é que a comprou, situação. é que você comprou um celular avançado do Paraguai por isso. Pior que não, viu? É, então aí, irmãos, ó. Eu sentei Você- aqui, clamei ao Senhor, falei, Senhor, eu preciso compartilhar a palavra e eu estou, assim, afetado por esse ambiente, né? Eu tenho uma palavra que é uma palavra rica, mas o Senhor precisa me socorrer nessa hora. Porque como é que eu vou falar, sabe, onde você está totalmente afetado com toda essa situação? E pela graça do Senhor, eu estou aqui falando para os irmãos, porque se fosse por aquilo né, que não teria condições. Mas então, irmãos, é esse ponto aqui, a intimidade do Senhor, né? Agora, fazer, não, mas nós temos que andar no Espírito em todas as situações. É verdade. Mas quando você está lá naquele meio lá, parece que o botão de desligar, né, não precisa nem acionar, ele desliga sozinho, né? Ou seja, é impressionante, né? Então aí nós vamos restaurar isso e a melhor maneira, irmão, se não tem palavra, o andar no Espírito fica algo místico. É andar no Espírito, fica algo místico. Por exemplo, Verdade, vós isso aí. estáis limpos pela palavra. O que limpa Amém. é a palavra. Porque ela é Amém. palpável, ela é concreta, ela é a própria pessoa de Cristo que está operando e trazendo essa limpeza, essa faxina espiritual que a palavra procede. Não é à toa que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é impressionante essa experiência. Então, ela faz que de um aspecto negativo você tenha uma reversão da realidade espantosa, que isso acaba acrescentando algo novo do ponto de vista espiritual. Então é isso aqui. A intimidade do Senhor é para os que o temem. E você já sabe que nós abordamos essa questão do temor. O que é o temor? Quando eu estou disposto a abrir mão daquilo que é mais importante para mim. É o caso lá de Abraão, lembram, né?
vai matar o filho, né? Abraão, sim, senhor, não faças nenhum mal ao rapaz, porque agora sei que tu temes a Deus, né? Então, ele está aceitando aquilo que Deus tá requerendo. Isso é temor. Temor não é ter medo, nem só respeito também. Claro que envolve isso. Mas é quando eu estou disposto a abrir mão daquilo que me detém em ser absoluto para Deus, para poder ganhar intimidade. Mas daí, fazer, aos quais ele dará a conhecer as suas alianças, que é a sua vontade, a sua palavra. Então, eu não tenho como conhecer a palavra com realidade se eu não estou nesse processo de intimidade com ele, que é a partir do ato contínuo de estar na presença dele, intensificando isso. Vamos ver isso dentro de uma outra perspectiva. 1 Coríntios, capítulo 2. Eu havia, me parece que citado, mas nós não lemos. Não, acho que eu nem citei. É um texto bastante conhecido, mas vale a pena nós repassarmos. Aí, 1 Coríntios capítulo 2, você sabe que do versículo 9, o 9 fala o que a nossa capacidade, o desejo natural não pode produzir. Mesmo que eu queira isso, seja sincero, ele não vai produzir, porque há um obstáculo natural. Deus mesmo não vai permitir que isso produza efeito, fruto espiritual, que é o verso 9. Nem olhos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqui o que amam é a mesma coisa que temer, né? O que é amar? É escolher Deus. Então, é temer. Então, a esses vai haver o quê? A revelação da sua vontade, né? Ele se faz conhecer. Mas de que forma? Mas Deus, ou seja, aquilo que é incapaz, está incapacitado pelo homem na sua maneira. Pode ver que sempre nós temos uma reação primária, ou seja, a primeira reação nossa, não, agora vai, eu vou fazer alguma coisa, agora eu vou ler muito mais as Escrituras, eu vou ler a Bíblia todo ano, ou seja, nós sempre temos uma ação que precede a experiência espiritual. Deus até permite, mas ele demonstra que aquilo não produz resultado. Por quê? Porque eu tenho que desistir daquilo, para poder entrar no âmbito correto, como nós vamos ver nos versículos seguintes. Então, vai assim, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Porque o Espírito seria, ó, o que nós temos aqui, irmãos, agora, não é Cristo como verbo, que é a palavra. O que nós temos aqui? É o operar do Espírito. Vocês perceberam que está mesclado aqui, aquele que se une ao Espírito, é um Espírito com ele. Então, nós temos que ter essa percepção, porque senão nós ficamos distantes da realidade. É o verbo, é a palavra, é Cristo, é o Espírito, né? Fica aquela questão, eu tenho que andar no Espírito ou tenho que permanecer em Cristo? Né? Não, tudo isso tem que ganhar realidade para nós. Então, veja bem, porque o Irmão, só uma Espírito, uma observação. sim, Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, não é isso? isso, aquele que se une ao É que o irmão Senhor, falou não, é que eu duas falei o vezes já. Espírito, não, você está correto, obrigado por ter alertado. É isso aí, aquele que se une ao Senhor, é um Espírito com ele, né? E aí a mesma coisa lá, onde está o Espírito, né, do Senhor, né? Não é assim que fala? Onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade, É a liberdade, isso mesmo. né? Tá? Os dois textos são praticamente paralelos. O Espírito, todas as coisas perscruta, penetra, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. A questão é do conhecimento. O que é conhecimento? É sabedoria. Onde está a sabedoria? Não está em mim. Está em Cristo, onde os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Precisam ser desvendados, como nós vamos ver daqui a pouco outros textos. Então, é o Espírito que traz à tona isso aí. Só o Espírito conhece, porque é o Espírito que tem parte desta realidade. Só ele. Eu não tenho acesso a esse tesouro, a esse conhecimento fora do Espírito. Né?
Os textos que nós vamos ler vai confirmar, mas vamos concluir aqui. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, que o que é? Dentro do contexto, 1 Coríntios capítulo 1 e capítulo 2, a sabedoria do homem, que é vã, inútil, não produz nada se não nos afastar de Deus. Porque, de alguma forma, ela tem um aspecto atraente até, né? Que faz com que as pessoas sejam enganadas. E sim o Espírito, né? Que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ele nos deu, só que eu não tenho acesso. Só tenho acesso mediante o Espírito Santo. Aí ele continua. Disto falamos também, não em palavras ensinadas, olha aí, ó, pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Não vou me deter nesses detalhes aqui, né, que já abordamos e os irmãos já sabem. Ora, o homem natural, por melhor que ele seja, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura, como o Vitor estava falando, né? Toda aquelas questões lá que ele estava abordando. Você vê como é que acontece. Para eles é loucura. Como pode Deus, é todo-poderoso, fazer isso, fazer aquilo? Não está entendendo absolutamente nada dentro da perspectiva das Escrituras, da vontade de Deus, do plano de Deus. Mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ó, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, que são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, todas as coisas, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Aí entra o ponto crucial aqui, irmãos. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Mas como é isso? O que me faz compreender absolutamente todas as coisas espirituais? Que eu tenho a mente de Cristo. Mas como que eu tenho a mente de Cristo? Externamente? É uma referência externa? Não, é um operar interior. Né? Lá em Filipenses capítulo 2 fala assim, né? Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo. Lá é a palavra, em outra tradução, tem o mesmo pensar, o mesmo sentir, mas a mesma mente. Inclusive, tem versões que falam, né? Precisa ir lá no original para ver corretamente, mas a mesma mente que há em Cristo. É o mesmo pensar. Eu só posso ter o mesmo pensar de Cristo estando em Cristo. Porque meu homem natural sempre vai falar mais forte e mais alto, a tal ponto de eu não ouvir o que Cristo está falando. Mas o Espírito me leva a isso aí. Vamos ver, então, os textos seguintes. Efésios capítulo 3, está terminando o nosso tempo, preciso concluir aqui. Efésios capítulo 3, verso 16. Que diz assim: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos. Já conhecemos bem essa questão aqui do fortalecido, aqui a palavra é dinamis, com poder, melhor, né? O poder aqui, fortalecido é energéio, com poder, mediante o seu espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração. Então eu tenho o operar do Espírito Santo, e que me leva a ter a realidade do habitar de Cristo dentro de mim. Agora, o verso 18. A fim de, o propósito disso aí, o que é? Para podermos compreender. Compreender. Eu não tenho como compreender absolutamente nada da realidade espiritual, do plano de Deus, se nem fora desse processo aqui, digamos assim. Com todos os santos, tal. Agora, o verso 19. Tá? E ganhando tempo. E conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que sejais tomados do quê? De toda a plenitude de Deus. Irmãos, eu posso ser tomado de toda a plenitude de Deus. Como que eu posso ter toda a plenitude de Deus? Lembra da palavra plenitude? Pleroma. Lembra lá? Vamos lá para Colossenses, né? Só para lembrar os irmãos lá. Muito bom. Colossenses capítulo 2, né? Cristo, né? Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Ou seja, nele habita totalmente. Mas quando eu tenho, pelo Espírito, o habitar de Cristo em mim, o que eu tenho? Eu tenho toda a plenitude de Deus. Por quê? Porque aquele que tem toda a plenitude de Deus está dentro de mim agora. Não é à toa que está o versículo que foi bem destacado várias vezes, que é o verso 10. Também nele, em Cristo,
estáis aperfeiçoados, que é plero, ou seja, está preenchido até ao máximo. Esse é o sentido aqui. Então, citando ainda Colossenses, capítulo 3, você vê, assim habite Cristo no vosso coração. Colossenses, capítulo 3, verso 16, vocês conhecem muito bem. O que diz lá? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, que é um texto paralelo lá. Ou seja, o habitar de Cristo é o habitar da palavra. O habitar da palavra é o habitar de Cristo, porque produz a mesma coisa. E sem isso, eu não tenho salvação. Por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. O que é o evangelho? É a palavra que é Cristo, porque se eu não tenho Cristo, não posso ter salvação. Porque é Cristo que me resgatou. É Cristo que cumpriu a justiça. É Cristo que morreu por mim e derramou seu sangue. Então eu tenho que estar nele, não é na palavra que diz a respeito dele. E sim tem que estar na pessoa dele, porque é ele que tem que operar todo esse processo de salvação. Então nós temos lá João capítulo 14, texto que a gente tem, né, sempre trabalhado nele, porque são fundamentais para o nosso entendimento. João capítulo 14, versículo 17, vocês já sabem, né? O Espírito que habita convosco estará em vós. No capítulo 21, aquele que está tendo o mandamento, guardando os mandamentos, amando o Senhor, será amado do Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Manifesta-se, Cristo manifesta em nós, porque estamos o quê? Unidos com a palavra. E amando, que significa temendo. Se eu estou temendo, estou sendo fonte, né, receptora do conhecimento de Deus, conforme fala Salmo 25, 14. E aí nós temos o versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, faremos nele morada. Temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitando em nós. Por isso que nós temos lá 1 Coríntios capítulo 2, falando do Espírito, e lá em Efésios capítulo 4, a partir do verso 20, vai falar de Cristo e nos ensinando, ele é a verdade, tudo está nele, né? Ele que é a própria palavra. O que mais? Quando fala Sim. aqui no verso 20, 21, 17, 21 e 24, você vê que tem uma complementação no verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, o Espírito que habita em nós, como nós vimos lá em 1 Coríntios capítulo 2, vai processar o quê? Esse vos ensinará todas as coisas. É a Vai ver mente de Cristo. isso, ó. Ele, o Espírito, nos ensina. Mas nos ensina o quê? E vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Você vê que ele leva para Cristo. Ou seja, por isso que assim, sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito, no homem interior, e assim habite Cristo em vosso coração. O processo do envio do Espírito Santo para habitar em nós, consuma toda essa obra de realidade para dentro de nós. Vamos pegar um outro texto, só vou mencionar, só para fazer a relação. Romanos capítulo 1, verso 9, fala assim: a Deus a quem sirvo em meu espírito, que é o homem interior, que é o coração onde o Espírito e Cristo habitam, a quem sirvo, né, em meu espírito, por meio do Evangelho de Cristo. Então, é no espírito que o Evangelho vai operar, porque é ali que está habitando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a palavra vai ser o alimento, vai ser a reação para produzir aquilo que Deus deseja fazer no nosso coração. Então, rapidamente, irmãos, os irmãos vão me perdoar se eu passar um pouquinho, mas é necessário abordar Meu alguns irmão, textos. Romanos, você falou Romanos, qual versículo aí? 1, verso 9. 9. Ah, o 9. verso 9. Tá certo. Provérbios capítulo 20, verso 27. A banda já falou aqui, você está falando muito rápido. Eu olho para o relógio, parece que o acelerador é pisado aqui. Provérbios 20, 27. Olha só, texto lindíssimo. O espírito do homem, né? Pode ver que vai confirmando, né?
embora esteja na antiga aliança, tudo aquilo que nós estamos vendo sobre a questão do operar do Espírito dentro de nós. O Espírito do homem, né, especialmente esse texto aí, Romanos 1:9. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Olha, é a lâmpada do Senhor. O que nós temos em João 8:12, por exemplo? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Né? Lembra de um outro texto que eu gosto muito também? Não vai dar para a gente ir lá. Salmo 36:9. Em ti está o manancial da vida. Na tua luz, vemos a luz. Eu não tenho como ver a luz por mim mesmo. Só se a luz estiver operando. E operando a partir, como nós vamos ver os textos daqui para frente, a partir do interior para o exterior. Só que o nosso processo religioso faz o inverso. Eu parto da parte, né, exterior. É o que mais impressiona. É aquilo que realmente faz com que as pessoas reajam. É por isso que há aquela questão de sinais e tantas outras coisas, né, que impressiona e tal. E a nós mesmos, né, quando a gente faz algo digno de ser manifesto, né, a gente fica todo empolgado com aquela coisa, né? Até roupa nova, nossa, né, não dá uma sensação de que agora eu estou diferente, né? Você se sente melhor. Gente, nós temos uma, né? Não é assim que acontece conosco, O né? homem não presta É mesmo, né, irmão? impressionante. É coisa. Por isso que aquela história, até lá na aldeia eu citei para os irmãos, né? Alguma coisa assim. Foi assim, tratando dessa questão, foi assim, ó, imagine que vocês vão receber agora, né? Os irmãos que vão falar lá para eles, né? Aí parece, vão ser 3 irmãos que estão indo, né? E vão se hospedar aqui em casa, pela graça de Deus, né? Um benefício. 3 irmãos e 2 irmãs estão vindo para cá, para a gente hospedá-los, né? E aí, digamos que esses irmãos chegam, né? E 2 irmãos estão em roupa bastante comum, né? E chega, um deles está de terno e gravata. Para vocês, eu perguntei, né? Quem vocês acham que vai ser o detentor da palavra? É claro, a gente sempre vê o exterior, gente. É a Essa é a nossa aparência, né? percepção, né? Que não tem nada que ver, né? Só basta lembrar de Davi para a gente entender o que significa isso. Lá de os filhos de Jessé, né? E Samuel que vai lá para ungir. Ó, é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. O mais íntimo, tá vendo? É a lâmpada. Agora, não podemos deixar de passar pelo Salmo 119, 105. Cento e 105. Lâmpada para os meus pés. Lâmpada para os meus pés. É a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Tá vendo? Mas isso aqui não é nada exterior, é tudo interior. É tudo que procede de dentro. Lembra daquela parábola lá? Se a, se a luz em ti há sejam trevas, quão grandes trevas serão? Como você pode ter uma luz e que produz treva? É que o foco é que está errado, a ótica está desvirtuada, né? Mas quando a luz procede de Deus, né? Irmão, isso aqui me lembrei. Desculpa, mas eu vou ter que contar isso, né? Aham, Nós estávamos com os irmãos lá apresentando, né, que vai acontecer com as pessoas que ressuscitam na segunda ressurreição, né? E eles aham, não sabiam que tinha primeira e segunda, né? Aí que nós falamos, da aham, primeira ressurreição é para a vida. Quem participa dessa não participa da segunda, né? aham. Aí você precisa ver a expressão deles, né? Do rosto. Nossa, gente, nós precisamos falar para as pessoas isso aqui. Tá vendo? As pessoas estão morrendo, elas vão morrer e vão ressuscitar para condenação. Gente, vamos avisar nossos parentes, um ao outro falando. Olha o impacto que causa a Que palavra de produz. receber como uma boa terra, né, irmão? Você vê? É, Lâmpada. muito É. bom. Você vê a questão do conhecimento, porque o conhecimento genuíno produz reação, né? E a gente sabe Sabe perfeitamente isso aí. o que impressiona é assim, quando uma pessoa vai lá, né, enviada por Deus para abrir os olhos dela, para ela se converterem das trevas para a luz, isso tem efeito mesmo, né, irmão? É Tem, A verdade. palavra tem esse poder. tem. Nós sabemos disso, né? O quanto que a palavra tem afetado a nossa vida, ou não, né?
Ou seja, por que que nós estamos aqui envolvidos tanto, né, da forma como nós estamos? Porque nós estamos comprometidos com essa palavra que está ganhando o nosso coração. E isso não tem como Amém. fantasiar isso, né? Ou seja, representar isso, porque isso não dá, ou seja, é algo que ou sou genuíno ou estou destruído. E a gente tem consciência disso. Então, a minha reação tem que ser verdadeira. Tem que ser genuína, né? Vamos para João capítulo 4, já encerrando já, irmãos. João capítulo 4, é interessante o contexto, né? João 4, naquela diálogo com a mulher samaritana, chega uma hora que vai produzir o seguinte diálogo. No verso 13, 4:13, afirmou Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Você vê que aqui a questão, para ela, a referência dela é a água que ela foi buscar, né? Sempre aquilo que nós buscamos para satisfazer as nossas demandas, né? Os nossos desejos, as nossas cobiças. É isso que a gente se envolve com facilidade. Então, ela está lá com esse propósito. Tanto é que depois que ela tem um encontro com Cristo, você vê o que ela faz? Ela abandona o cântaro, que era o foco da ida dela lá para a fonte, né? Você vê como que mudou a percepção dela, os valores dela, né? De uma maneira brusca. Então, fala assim, ó, afirma, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, olha, essa água aqui é ele mesmo. Mas quando bebe essa água, é a mesma coisa lá, eu sou o pão que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. É trazer para dentro. Porque beber aqui, como que eu posso beber a água aqui que representa Cristo? Só trazendo para dentro, e só posso fazer isso mediante a fé. Então ela vem para dentro de mim. Esse aqui é o foco que eu estou querendo destacar para os irmãos. Ó, a água que eu der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele dentro uma fonte a jorrar para a vida eterna. Está vendo? Sai agora não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Porque, por isso que é assim, o princípio, a boca fala o que o coração está cheio. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Tudo procede, né, de dentro para fora, né? Quando Cristo vai repreender os fariseus lá, não é o que entra, né, pela boca, né, mas o que sai do coração. Isso que contamina o homem, porque no coração estão as fontes da vida, né? Então, é todo esse processo. Outro texto paralelo a esse aqui, que é João 7, 37, 39, é o mesmo princípio, né? Qual que é aqui? No último dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, esse é o pré-requisito. Se não tenho, quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Se eu não tenho receptividade e eu não tenho fome e sede de Deus, a minha reação sempre vai ser parcial, superficial, fria, oca, indiferente. Eu não vou conseguir aquilo que Deus dá e Ele nem pode dar para não fortalecer um ânimo meu que é dobre, como fala em Tiago, né? Que nós já estudamos outro dia também. Quem crer em mim, que aqui é, ó, quem está crendo em mim, como diz a Escritura, aí é o ponto de referência que sempre a gente destaca. Tem que ser dentro daquele princípio, não é o crer isoladamente, mas tem que crer dentro desse princípio só. O que é o crer? Eu tenho que estar com Cristo sendo trazido para dentro de mim, porque Ele é a fé, Ele é o autor, Ele é o consumador da fé, e nele que produz. Se eu não estou unido a Ele, não vai produzir absolutamente nada. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele está falando isso aqui, vai seguindo aqui, a respeito do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai produzir tudo isso aí. E para fechar, então, irmão, o nosso compartilhar aqui, a Bíblia, vou fechar com o que a Bíblia fecha, digamos assim. Apocalipse, capítulo 22, versículo 1. Um irmão lê e nós encerramos. Enquanto isso, eu bebo mais um gole d'água aqui, encerramos e passo a comunhão para os irmãos. Apocalipse 22, verso 1.
Então me mostrou um rio de água de vida brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Esse é o desfecho das Escrituras. Conclui dessa forma. Por quê? Porque aí tem que ler mais um, né? 22:17. E o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que está ouvindo, diga: vem. Aquele que está tendo sede, venha. E quem está querendo, receba de graça a água Amém. da vida, que vai se Amém. tornar fonte a jorrar para a vida eterna. E quando fala aqui que sai do trono de Deus e do Cordeiro, está se referindo à eternidade, essa realidade eterna agora. Não, agora para nós é sempre parcial, né? Porque não, o que é Obrigado, perfeito Senhor. ainda não se manifestou definitivamente, né? Amém? Amém.